Olá, muito boa tarde. O Corpo Nacional de Escutas está a assinalar 100 anos de história em Portugal. As celebrações deste centenário acontecem em Braga, neste fim de semana, sábado e domingo, e acredito que um pouco por todo o país, nos vários agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas. Nesta efeméride, viemos visitar o Museu do Corpo Nacional de Escutas, tantas memórias que aqui estão expostas, e viemos, sobretudo, conversar com quem é memória viva do Corpo Nacional de Escutas. Connosco estão dois escuteiros há muitos anos. O Francisco Maias, que é escuteiro há 70 anos. E o Vítor Faria? Entrei em 60, portanto é menos tempo. Um bocadinho menos tempo, não é? Sim. Portanto, tem uma diferença de 7 anos de promessa. E pedíamos de facto que partilhassem com quem nos está a ver e ouvir neste programa 60 vezes 7 essas memórias e o que fez de facto o CNE um agrupamento tão dinâmico e tão importante para tantas gerações. A primeira pergunta que vos faço, e diante desta vitrine onde estão os primeiros documentos do CNE, dessa data de fundação, como é que vocês ouviram falar do escutismo, do Corpo Nacional de Escutas? Qual é a primeira memória que têm do Corpo Nacional de Escutas? Francisco. Do Corpo Nacional de Escutas, dos escuteiros, Corpo Nacional de Escutas, no meu bairro da Encarnação, o chefe Renato Graça, que era o chefe dos escuteiros na altura, passava lá todos, de vez em quando, fardado na rua. Mas eu era muito acanhado, e o resto da rapaziada estava comigo, fazia um bocado do Renato de andar de calções, o homem, não sei o quê. E eu andava sempre, às vezes eu metia-me, que era para ver se ele olhava para mim, se me convidava. Mas nunca aconteceu, até que um dia um escuteiro já foi ter comigo e disse: "Pá, não queres ser escuteiro?" "Eu quero, olha, vamos embora." E fui. Depois, aí tive conhecimento que o CNE era uma coisa que já existia e que tinha sido fundado por Dom Manuel Vieira de Matos, aí pelo Monsenhor Avelino Gonçalves. Pronto, e depois essa a história de 1923. E daí por diante, tantas histórias, não é? Exato. Mas interessam sobretudo as suas histórias em torno aqui do escutismo. Antes, Vítor Faria, onde é que está essa primeira referência? A primeira referência é eu ver outros miúdos da Amadora, porque eu vivia por ali perto e vestido com calções, com mochila, e lá iam. E depois, com outros amigos, arranjei maneira de entrar para o agrupamento, em 1960, o agrupamento 55 da Amadora, que agora está instalado na paróquia mesmo da Amadora. E de como vocês, enfim, íamos falando aqui um bocadinho à chegada aqui ao museu, foram referindo que, de facto, quando entraram no escutismo, foi de facto importante para vocês essa pertença, essa participação. Francisco, aconteceu aqui alguma mudança pessoal até no estilo de vida com a entrada nos escuteiros? Sim, aconteceu. Comecei a trabalhar muito cedo, não quis estudar, a minha mãe, coitadita, teve um grande desgosto, e entretanto o bairro de Encarnação naquela altura era um bairro isolado, com quintas à volta, um bocado meio operário, e havia a rapaziada, os pais iam trabalhar e a rapaziada ficava ali à vontade. Não é? Pronto, e houve um grupo que se fez algumas patifarias. Pronto. Entretanto, eu comecei a trabalhar numa loja, que era uma loja mais conhecida no bairro. Tinha também o carimbo na testa de ser o primeiro órfão do bairro, toda a gente, naquela altura, as pessoas conheciam-se umas às outras. E eu, ao entrar para os escuteiros, comecei, a primeira coisa que me fizeram ver foi a oração de escuta, e depois também a lei, a promessa. E quando tinha a promessa marcada, o meu primeiro chefe, o Renato Graça, disse-me: "Olha, Chico, tu a partir do dia 28 de junho, tudo o que fizeres de bom ou de mau até lá foi o Chico. A partir do dia 28 de junho, tudo o que fizeres de mau ou de bom são não sei quantos milhares de escuteiros que há por esse mundo todo." E isso marcou-me bastante, e o que me levou a começar a pensar e afastar-me daquele grupo. Depois, mais tarde, para mal deles, Eram outros percursos de vida, fizeram outros percursos de vida e foi muito complicado.
influenciar por alguém que se meteu no grupo e foi um fim trágico para eles. Felizmente o escotismo, Sim, para mim, e pôde comprovar de facto pela sua sem vida dúvida, que o método escotista, o método de educação... Sem dúvida, acho que para mim foi uma tábua, foi uma boia naquela altura e, pronto, e acho que foi importante. Ajudou-me bastante e pronto, e acho que estou cá ainda com esta idade a pagar com juros aquilo que o CNE fez já por tem as mim. contas saldadas? Não consigo saldar as contas. Não. De facto, 70 anos de promessa, porque são 70 anos ininterruptos sempre Sim, nos 70 anos, escuteiros. sim, sempre, desde o primeiro dia até hoje, graças a Deus, também a saúde tem permitido. Pronto, depois a partir de 84 fui profissional, fui voluntário no meu agrupamento, na mesma, em São João de Brito, o agrupamento que fundei há 59 anos, e fui funcionário do CNE na loja, a gente chama-lhe o DMF, Departamento de Material e de Fardamento, até 2005. Depois reformei-me, mas continuei a colaborar com a equipe nacional até 2020, só 2019. De facto, uma vida toda no Sim, CNE. sim. Já vamos aqui a algumas memórias que estão aqui também expostas. Sim, No caso de Vítor Faria, pessoalmente, foi também uma mudança de vida a entrada nos escuteiros? Foi que a entrada para os escuteiros alterou significativamente a minha vida. Aliás, o que eu gostava realmente era espreitar os acampamentos que eles faziam perto da minha casa, que a minha família tinha uma quinta rural e que os escuteiros da Amadora, por vezes, iam ali. Havia uma pinheira enorme e iam acampar ali para o pé da nossa casa. E eu ficava cheio de mexão quando via aquilo e pronto, e consegui mais tarde entrar, em 1960, inscrevi-me para o agrupamento da Amadora e depois subi os degrauzinhos e fui continuando. Mas não tive esta experiência que o Chico teve, tive outras. Portanto, claro. E ao entrar daquela maneira, integrar-me no agrupamento era ir à sede, aprender as técnicas, fazer aquelas coisas, que penso que o Chico também fez. Deixei de ter tempo para outras coisas. Comecei a ter amigos nos escuteiros. Portanto, quando íamos ao cinema, ou quando íamos para a praia, ou coisa assim, Era um agrupamento. com os escuteiros. Portanto, eu acabei por funcionar um pouco, depois tendo a parte profissional, conheci outras pessoas e isso tudo, mas ali havia Ainda hoje nos encontramos, porque depois a gente tem o bom hábito de se casarem e constituírem família, e de vez em quando lá vamos para casamentos e encontramos dezenas e dezenas que olhamos uns para os outros, que isto parece mais uma reunião de escuteiros. De facto, o tempo passa e nós vemos aqui também no museu, em cada década, em cada vitrine, uma década de história, não é? Podemos nos aproximar aqui das décadas em que vocês já fizeram parte desta história, a década das vossas promessas e até a década do primeiro acampamento nacional em que participaram. No caso Francisco, onde é que foi esse acampamento? Foi em 1956, o 10º acampamento para na Quinta dos Fiéis, salvo erro, em Avintes. Em Avintes. Exato. Acredito que o participar num acampamento nessa ocasião, enfim, não é tanto que não seria tão fácil como hoje, enfim, toda a dimensão logística, da viagem, etc. E a vida nessa época, claro. O dinheiro era muito caro. Não, nós muito difícil. Lembro-me que eu fui, na altura, porque no bairro da Encarnação, quando eu era jovem explorador, aconteceu uma coisa que foi o chefe, talvez em 54 ou 55, o chefe teve lá um desentendimento não sei se com o prior, se o que é que foi, e abandonou-nos. Abandonou-nos e nós continuámos sozinhos, 2 patrulhas, continuámos sozinhos, com os escotismos parrapados na mão. Ao domingo íamos à missa e depois íamos, que a gente chamava atrás do aeroporto, onde hoje é Alta de Lisboa, havia para ali umas dunas, íamos para lá fazer atividades. E depois, quando foi o acampamento nacional, só fui eu, do bairro da Encarnação, fui eu e mais o meu subguia de patrulha, um rapaz que é hoje médico em Portel, fomos com o agrupamento de Duarte de Almeida, que era o grupo de Santa Catarina. Vamos de comboio e depois de Gaia até à Quinta foi daqueles caminhões do Exército e tal.
Os primeiros dias foi debaixo de chuva e tal, mas foi uma experiência E engraçada. está aqui precisamente o guia desse acampamento, já o 10º acampamento nacional onde participaram, não é? Acredito que aqui nesta linha do tempo que estas vitrines nos vão mostrando, chegámos aqui à década de 70, onde tudo isso vai sendo contemplado. Revisão estatutária Sim. para permitir essa situação. Sim. Porque, de facto, foi preciso rever os estatutos. Sim, mas... E com o 25 de Abril houve aqui também muitas alterações. Sim. Mas tivemos os nacionais, como dizer, tivemos em 73 o cinquentenário, não é? Faz agora 50 anos, que foi pela primeira vez que se juntaram as 4 secções, os lobitos, os exploradores e os caminheiros. No acampamento nacional também, comemorativo do cinquentenário. Ainda não havia raparigas, porque as raparigas que havia eram só as senhoras que trabalhavam com os lobitos, que foram para os serviços. Por acaso, como houve o primeiro acampamento nacional de lobitos, a maior parte das senhoras estavam com os lobitos, não é? E como é que foi esse debate interno no Corpo Nacional de Escutas para que as meninas, as senhoras também pudessem participar? Foi um bocado difícil. Foi um bocado difícil, portanto, os mais conservadores, mas havia muita gente jovem que estava a entrar no CNE, já dirigente, já com outro... Sim, nós aqui em Lisboa tivemos... E as senhoras eram muito importantes na nossa estrutura, porque já atendiam, ajudavam nos lobitos, nos miúdos dos 6 aos 10 anos, e veio enriquecer muito, valorizar. De facto, há 50 anos eram os temas em debate, hoje são outros, por certo. Também aí, por volta do 25 de Abril, aconteceu também uma maior autonomia do próprio movimento pela eleição dos dirigentes. Dos dirigentes, dirigentes nacionais. O Vítor falou ainda há pouco na revisão estatutária. Na Comissão Executiva. Sim. Pronto, a Junta Central, Dom José de Lencastre, Dom Paulo, saiu. Foi criada num Conselho Nacional. Criaram-nos condições para entrar uma comissão executiva. Uma comissão executiva. Aquela família foi muito estável. Que foi criada com duas tendências. Sim. Para tudo gente que se conhecia, não é? Tudo gente que se conhecia. Mas duas tendências. E esse fizeram um trabalho, eu não fiz parte dessa comissão, o Vítor fez, mas fizeram um trabalho engraçado, porque dividiram. Um grupo ficou com a revisão dos estatutos, porque nós até ali os estatutos eram complicados, estávamos sujeitos à necessidade portuguesa, uma grande confusão, estávamos dependentes de... Então, a partir daí tínhamos a oportunidade de fazer os nossos estatutos livremente. E então houve um grupo que ficou encarregue da revisão estatutária, outro grupo ficou encarregue da pedagógica. Da pedagógica, da parte técnica, da parte jurídica. Da parte jurídica. E foi um marco bastante importante, o que conduziu depois realmente à eleição, elegermos pela primeira vez o chefe nacional. Porque até aí era indicado pelo Arcebispo de Braga. Exato. Ainda, enfim, uma referência à fundação. O Chico agora focou aqui que eu gostava de sublinhar, um detalhe. É que, como eu fiz parte de uma dessas equipas, que foi para a Comissão Executiva, e reuníamos e discutíamos muito uns com os outros, e chegámos a um entendimento. Alguém se lembrou, dá 2 murros na mesa e disse: estamos todos tão empenhados nisto, temos tantas ideias, porque é que não nos juntamos todos e vamos para a frente? Foi por aí que, em vez de ser 6, passámos a ser 12 na Comissão Executiva. E este é um movimento também que acredito se viva muito em família, não é? Há aqui uma passagem de testemunho de pais para filhos. Exato, isso é... As famílias vão se desenvolvendo, vão crescendo e depois os escuteiros neste desenvolvimento também que se casam uns com os outros, também como falávamos há pouco, Sim. casam uns com os outros e depois têm os seus filhotes e naturalmente os filhos são influenciados porque os pais vão para os escuteiros, logo os filhos também querem ir para os escuteiros. E parece que temos aqui, de facto, essa prova, não é? Temos aqui mais Farias. Temos aqui mais Farias connosco, o Tiago e a Diana. Portanto, o Tiago é filho do Vítor, a Diana é filha do Tiago, é neta do Vítor, não é? Confere, não é? Então, contem lá de que forma é que vocês vão procurando as memórias destes 100 anos dos escuteiros. A minha história começa oficialmente em 1987. Começa oficialmente em 1987. E foi por influência do pai?
Sim, em grande parte, sim. E também do meu irmão. Eu tenho um irmão mais Já era velho que escoteiro. entrou em 85, eu entrei em 87. A minha mãe entra mais tarde. Penso que a razão na altura era, olha, não tenho os filhos em casa, portanto vou ajudar os filhos dos outros a crescer. Portanto, foi um aproveitamento. Faço todo o meu percurso, lobito, explorador, pioneiro, caminheiro, dirigente terrestre. Dirigente ainda enquanto terrestre, mas antes de chegar a dirigente conheço a minha esposa numa atividade internacional. Era o que falávamos, não é? Exatamente. Entretanto, por força do próprio dia a dia, ela acaba por sair do agrupamento onde estava, que era no Alentejo, e mais tarde casámos. Casámos e temos 2 filhas. Uma experimentou o escotismo e não gostou, a outra experimentou e gostou. E porquê é que gostas, Diana, do escotismo? Eu gosto porque eu entrei, experimentei e vi que era amigável e divertido. Então percebi que ia me divertir muito estar neste agrupamento e entrei. E vais perguntando ao pai e ao avô como é que é isto de ser escoteiro? Sim, quer dizer, normalmente eu tenho perguntas, outras vezes não tenho tantas. Perguntas ao teu chefe? Mais à tua chefe? Eles é que vão revelando Sim, as vou coisas. revelar. Eu vou guardando segredo das atividades que estão para ocorrer, para ter o elemento de surpresa, porque também faz parte. O revelar o jogo logo numa virada só perde um bocado a piada. Se fiz isso enquanto dirigente, não vou fazer abrir enquanto pai, não é? Portanto, é um bocadinho essa a dinâmica. Nós até temos uma questão combinada, que é quando estamos em atividade, ela é a tartaruga, eu sou o urso. Portanto, cada um no seu próprio espaço. E entramos nesse imaginário que é dos vários... Dos vários tótems. Exatamente. Dos vários tótems, eu conservo o meu de terrestre, mas já agora- raramente sou tratado. E já agora, porque essa mudança para os marítimos? Isto assim, porque a farda assim não indica, não é? Sim. É uma história engraçada. Eu, por força da minha atividade profissional, tive de abrandar um bocadinho o ritmo em 2011. E então dediquei o meu tempo não a trabalhar diretamente com os jovens e com as crianças e passei a estar na estrutura dos núcleos. Fiz 2 mandatos enquanto secretário de núcleo para a gestão, mas entretanto fui auxiliando mais na parte logística e mesmo da formação de algumas intervenções que havia. E em 2017, ao acampamento nacional, eu estive no Porto de Abrigo a dar apoio em terra. Estive a dar o apoio em terra e lembro-me muito bem de chegar a casa cansado da atividade e dizer à minha esposa: pá, estou cansado de adultos, pá, tenho saudades de estar com os miúdos. E a resposta da minha esposa foi: então, volta para um agrupamento. E eu, está bem, e para qual é que achas? Eu, vai para o pé de casa, pronto. E o mais próximo da minha casa era os marítimos do Parque das Nações. Acredito que para o avô e para o pai seja um motivo também de orgulho esta participação, enfim, o passar para a família esta pertença ao movimento. Sim, é um orgulho, quer para mim, quer para a minha mulher. Como o meu filho disse, é dirigente do CNE, ainda está no ativo, um pouco mais na retaguarda, num agrupamento de Benfica, no 57, mantém a sua atividade. E nós, como todos os pais, gostamos que os filhos sejam bem encaminhados, que sigam a sua pista, e se estão nos escoteiros,
é uma tranquilidade maior. Às vezes saem aquelas conversas, pá, o meu filho tem tanto trabalho na vida profissional e depois ainda tem mais um agrupamento e depois ainda tem mais os barcos e depois ser escuteiro marítimo não é a mesma coisa que dar um passeio a pé ali à Serra de Sintra, não é? Tem que pôr o barco na água, tirar o barco da água, a segurança dos que lá vão dentro. É outra... E então temos essas conversas às vezes que ficamos preocupados. Como pais ficamos preocupados. Mas também temos confiança nos filhos, não é? E acreditam sempre que, enfim, que é uma mais-valia para o percurso de qualquer jovem, criança, jovem ou adulto. Sempre soubemos onde estavam os nossos filhos e isso Claro que nós poderíamos ficar aqui a conversar e a puxar por memórias durante muito tempo e nos primeiros 50 anos fomos fazendo isso de forma um bocadinho mais próxima, mas agora podíamos sobretudo que olhássemos para o futuro, nesta ocasião do centenário do CNE. O que é que prevêem para este movimento? O que é que gostariam que este movimento fosse, ou continuasse a ser, ou fosse no amanhã? Eu, para mim, gostaria que continuasse nesta senda de fazer o bem, de ajudar os jovens a crescerem para a vida, dentro do que aprendemos no escotismo, mas cumprindo as normas existentes. Preocupa-me, entre aspas, que nós aprendemos no escotismo, nós, amarrações, a construir, a cozinhar, aquelas coisas essenciais que precisamos para a nossa vida. E hoje já não se comunica muito através de acampamentos, nem através de encontros. Hoje manda-se e-mails, faz-se uma reunião, como é que se diz? De Zoom, e aquelas pessoas não se encontram, não se abraçam, vamos ali beber um copo ou vamos beber uma cerveja. Essa riqueza do escotismo é que me faz confusão. O que é que acha, Tiago, desta proposta para mudanças metodológicas na vida do escoteiro? Eu vejo as coisas mais do o que é que ainda tem de permanecer e o que é que não torna-se imprescindível. E sigo um bocadinho a linha de pensamento do meu pai, não sei se o chefe Chico também tem a mesma ideia, que é a atividade sem cheiro do fumo ou da fogueira, não sabe acampamento. Fazer uma atividade e não ficarmos molhados, não se sente que é atividade. Portanto, para além do cumprimento das regras, da lei, das máximas, dos princípios, com bastante rigor e não prescindir deles, que isso é a nossa luta diária, do nosso dia-a-dia, somos desafiados constantemente para não cumprir com isso. Portanto, passar para os mais pequenos a dizer, olha, tens de viver as coisas com alegria, mas tens de manter-te coerente com tudo e manter essa mesma coerência, conseguindo fazer um grande crescimento e depois juntar este cheirinho do fumo, o molhar-nos as ceias, as partilhas das ceias, não é só a comida, é também as próprias conversas. Isso para mim é a base. Francisco, 70 anos de promessa escotista, o que lhe dizem para o futuro? Tenho que falar um bocado no passado, se calhar. Eu acho que nós, para já, eu acho que o escotismo tem futuro se não abdicar dos pensamentos do fundador. Agora, a maneira, parece que estão válidos, não é? A maneira depois de os aplicar é que poderemos, adaptá-los ao tempo. E esse é um desafio? Desafio, sim. Fazer de forma diferente, mas mantendo os princípios essenciais. Vamos caminhar para uma época que os jovens começam a ficar saturados de uma série de coisas e procuram a água a cair na cascata, o silêncio da mata, tudo mais. Não é? Contacto com a natureza. Contacto com a natureza. Eu penso que isso está a começar a acontecer em alguns setores, mas depois também depende de nós, adultos, proporcionar isso ou não. Ora, aí está. E é para o futuro, sem dúvida nenhuma, que temos de apontar. Eu agradeço-vos muito terem partilhado aqui histórias do passado, terem também falado do que é a participação hoje no escotismo, no caso
nos marítimos, e foi de facto o programa 60 vezes 7 onde quisemos olhar a história, mas sobretudo ver os desafios que se colocam a este movimento na celebração do centenário, na celebração dos 100 anos. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.